o tal esse coach da Campari aí, um cara, Thiago, o nome dele. Chutes. Chutes. Longe. Que viralizou nos últimos tempos, aí nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, cortes de uma participação dele num podcast. E um principal dele, por que a gente chama ele de coach da Campari? Porque ele ficou conhecido por conta aí da Campari. Campari, pra quem não sabe, é uma marca de bebida. Né? Sim, vermelha. É vermelha. E que em sua maioria é consumida por mulheres. Mas é uma bebida bem amarga que serve pra fazer um drink chamado Minha mãe só Negroni. tomava com gelo picado. É? É. E, muito bem, o que acontece? Ele, em um dos vídeos dele, ele é super machista, misógino. Pra quem não sabe, misógino é a pessoa que é preconceituosa, vamos dizer assim, contra mulheres. Em específico, o alvo dele é mulher. Então, machista, misógino, e daí nesses discursos dele, nesse corte que viralizou principalmente, ele tá dizendo que ele tá tomando uma Campari, chega uma mina e oferece pra ele uma breja. Ele falou, não vou tomar uma breja porque eu tô tomando aqui minha Campari. Ele também não é obrigado a tomar breja de ninguém. Vamos deixar aí claro. Só que o problema é que ele começa a dizer que a mina tava oferecendo ali a breja pra ele numa tentativa de manipulá-lo, de querer testar, que as mulheres fazem isso, testam pra ver até onde ele vai se manter no posicionamento dele. E começa ali a fantasiar um monte de coisa. Olha, só asneira. E assim, ele tem vários cortes, ele participou de vários podcasts, enfim, ele tem aí a sua filosofia de vida, que pra mim é uma... Ele tem que ir pra casa do saber. Que pra mim não passa de uma teoria da conspiração. Enfim, depois vocês pesquisem aí sobre as Red Pills e ele... Ou não pesquisem pra não dar ibope pra essa galera. Mas ele começou a viralizar e é tão absurdo que chega a ser cômico. E daí o que acontece? Várias mulheres, e principalmente mulheres ligadas ao humor, né? Que produzem conteúdo... E eles se veem como um gado, né? Quando eles são oprimidos demais, né? Não, os que são conhecidos como gado, né? Não, os que tomam pílula azul. Mas é difícil a gente explicar tudo isso. Aí parece que a gente tá falando de Viagra. Mas não é sobre isso que a gente tá falando. Mas enfim. Eu já tomei, inclusive. Começou a viralizar. Difícil. E daí, muitas mulheres falaram, nossa, o que esse cara tá falando é muita imbecilidade. E começaram a puxar isso pra um tom cômico. Porque eu, assistindo pra mim, eu puxo Foi um saco quando eu tomei. Inclusive. Demorou pra passar o efeito? Não, começou a me dar um calor que não acontecou nada. Eu tive que ficar enfiado dentro da banheira. Porque não passava o calor. De gelo? Picado? Não, de Campari? frio. Tudo acontecendo lá. Adorei que tudo acontecendo lá. Então e eu dentro da banheira, morrendo de calor. Puxa vida, e tudo acontecendo lá. E eu dentro da banheira, morrendo de calor. Observando. Gente, mas um dia eu vou te contar. Eu quero saber dessa história. Mas volta aqui pro menino lá da Campari. Ai, Felipe do céu. Daí alguém falou assim, a Clarissa chamou o Felipe de disléxico? Sim, disléxico e gago. Se você não entendeu, você volta lá e assiste tudo. Mas volta aí pro cara da Campari. Daí essas mulheres começaram a satirizá-lo, né? E algumas usando, né, os trechos do podcast, e principalmente mulheres ligadas ao humor, ao stand-up, atrizes, né, a Giovana Fagundes, a Lívia Lagato, usando essa ideia, né, esse bendito desse coach da Campari aí, pra satirizar. E a Lívia fez uma sátira meio que se caracterizando como ele, mas não usou em momento algum a imagem do Thiago, citou o nome dele ou marcou ele em lugar nenhum. Nada. A única coisa que você consegue ver no vídeo dela que liga ele é só a referência ali a Campari, né? O bebê Campari não toma breja, as falas misóginas, as atitudes machistas. E ela fez essa sátira. Só que o que acontece? O Thiago deve ter começado a receber muito hate, porque começou a viralizar muito, e muitas mulheres também satirizando, não só mulheres, mas a galera de uma maneira geral satirizando o cara que só fala imbecilidades. Ao meu ver. Opinião única, intransferível e pessoal. E começou a receber hate. Só que daí o que ele fez? Foi lá na DM dessa galera, e principalmente na da Lívia, o que ele mandou? Você tem 24 horas para retirar o seu conteúdo. Do contrário, é processo ou bala. Você escolhe.
E daí, realmente, isso é uma ameaça. Aí depois ele até fez um vídeo falando, não, bala, não era bala que eu queria dizer, não era literal, nem nada. Era tipo bala de faça-me o pirulito, né? Tipo bala de chupar. Faça-me o favor, né? E daí, o que a Lívia fez? Falando nisso, você tem aí, Luquinha? Bala? Drops? Tem bala lá. Expôs o cara e o processou, né? E daí a história pegou um outro nível. O cara tá sendo processado, ela tá entrando com um pedido de medida protetiva. E realmente precisa ser exposto como... Obrigado, Luquinha. Absurdo, gente. O que ele fala ali é um absurdo. E agora, ameaçar alguém de morte, ainda até a pachorra, de dizer que, não tava ameaçando nada, não. É não bancar nada do que se diz, né? Desculpa, se ele se diz tão machão, que ele é o macho alfa, cadê essa hombridade de assumir o que você realmente fala, né? É isso que eu... Gente, pra mim, isso é teoria da conspiração. É uma loucura. É uma loucura. E aí, a própria Campari teve que emitir uma nota de repúdio dizendo que não tem nada a ver com esse homem. Porque ele acabou viralizando como o coach da Campari, como o calvo da Campari.